Eu matei um homem com as minhas próprias mãos aos 17 anos, e ninguém acreditou que era autodefesa, porque o meu pai, o grande juiz de Lisboa, decidiu que a verdade era um luxo que eu não merecia. A minha mãe chorou tanto que o seu coração parou no dia em que me arrastaram para a rua, mas ela nunca ergueu a voz contra ele, porque no nosso mundo de fachadas douradas, o silêncio era a coroa dos fracos. E agora, 11 anos depois, quando pisei o asfalto quente de Lisboa com o cheiro de mar salgado no ar, eles todos, família, amigos, inimigos, engasgaram com as palavras que outrora me condenaram, porque o rapaz que eles enterraram vivo havia renascido como o seu pior pesadelo. O sol de verão batia impiedoso no Tejo, refletindo nos vidros dos prédios altos de Alfama como lâminas afiadas prontas para cortar a carne. Eu sentia o peso da mala de cor italiano na mão esquerda, o cor macio contrastando com a aspereza das cicatrizes que ainda me coçavam sob a camisa de linho branca. Lisboa não mudara tanto quanto eu esperava, as ruas empedradas ainda ecoavam com o fado melancólico de guitarras desafinadas, e o cheiro de pastéis de nata frescos misturava-se ao fedor de peixe seco nos mercados. Mas eu era um estranho no meu próprio corpo, um fantasma que voltara para assombrar os vivos. Aquele dia, o dia em que tudo desabou, ainda me acordava em suores frios. Tinha 17 anos, magro como um junco, com o cabelo desgrenhado caindo sobre olhos que já carregavam o peso de segredos demasiado grandes para um miúdo. O meu pai, o Dr. António Mendes, era o pilar da justiça em Lisboa, juiz no Tribunal Supremo, homem de fato impecável e bigode grisalho que inspirava respeito e terror em igual medida. A casa em Belém era um palácio de azulejos azuis e retratos de antepassados austros, onde jantares formais discutiam leis e política como se fossem receitas de bacalhau à Brás. A minha mãe, Isabel, era a sombra elegante dele, bela como uma fadista de outrora, mas frágil como porcelana rachada, sempre a sorrir para esconder as lágrimas que engolia com o vinho do Douro. Tudo começou com o primo Rafael. Ele era o filho dourado da tia Margarida, o herdeiro perfeito que estudava Direito na Universidade de Coimbra e sonhava com uma carreira ao lado do tio António. Mas por trás da fachada de rapaz bem educado, Rafael era um predador, bebia demais nas festas clandestinas de Chiado, e as raparigas sussurravam sobre as nódoas negras que ele deixava como assinaturas. Eu sabia, porque o vi uma noite, num beco escuro perto do Bairro Alto, forçando-se sobre uma miúda que chorava baixinho. É só diversão, primo, rira ele depois, limpando o suor da testa com a manga da camisa de Oxford. Não contes ao tio, ou ele me mata. Mas eu contei. Não ao pai, claro, ele idolatrava Rafael como um sucessor espiritual. Contei à mãe, numa daquelas noites em que ela me encontrava no quarto, fumando um cigarro roubado à janela, olhando para as luzes distantes do Cristo Rei. Ele é mau, mãe. Ele machuca as pessoas. Ela acenou, os olhos vidrados no copo de Porto, e murmurou algo sobre homens serem assim, filho, é o sangue quente português. Mas no dia seguinte, o segredo vazou como veneno no rio. Rafael soube, e em retaliação, armou uma cena na festa de família no nosso jardim, onde o churrasco de sardinhas fumegava e o vinho verde corria como água. Ele me acusou de roubo, disse que eu lhe roubara o relógio de ouro, um presente do avô. O pai, com o rosto corado pelo vinho, exigiu a verdade. Diz-me, João. Dizes que sim ou não? Eu olhei para ele, para aqueles olhos frios que julgavam criminosos todos os dias, e disse, não. Simples assim. Não, quicou como um tiro no silêncio do jardim. Ele não perguntou mais, não investigou. Apenas me encarou como se eu fosse um estranho, um cancro na sua linhagem imaculada. Se dizes não há família, não és da família, cuspiu ele, a voz rouca de fúria contida. E então, com um gesto da mão, chamou os polícias que ele mesmo convocara, amigos seus, claro, que piscaram como se fosse uma piada. Eles me arrastaram para fora, algemas frias mordendo os pulsos, enquanto a mãe soluçava no alpendre, as mãos tapando a boca como se pudesse engolir o grito. Rafael sorria ao fundo, mastigando uma sardinha, os dentes brancos contrastando com o sangue imaginário nas mãos. O pai nem olhou para trás. Na esquadra, a história torceu-se, roubo agravado, cumplicidade em assalto, mentiras tecidas por Rafael e endossadas pelo juiz Mendes. O julgamento foi uma farsa, eu, um miúdo de 17 anos, sem advogado decente, gritando a verdade para um tribunal vazio. Ele mentiu. Ele é um monstro. Mas o pai, do seu poder invisível, garantiu que as provas desaparecessem a meu favor, não por misericórdia, mas para evitar escândalo. Pena suspensa, mas expulsão total, sem casa, sem família, sem nome. Saí para as ruas de Lisboa com uma mochila e 50 euros no bolso. O Tejo ria de mim, as águas turvas lambendo os cais como línguas zombeteiras. Dormi em bancos do Rocio, comi restos de bifanas nos cafés esquecidos, e aprendi rápido que a cidade que me vira nascer me cuspia como um osso. O ódio cresceu devagar, como musgo numa parede úmida, primeiro, um formigueiro no estômago, depois, uma fornalha que me consumia às noites. Porque eu?
Porque eu não custou tudo. O pai via-me como uma mancha na sua reputação, a mãe como um filho pródigo que nunca voltaria. Mas eu voltaria. Não como um miúdo quebrado, mas como o homem que os faria engolir cada palavra. Os primeiros meses foram um inferno de sobrevivência. Lisboa à noite é um labirinto de sombras, os bêbados do cais do Sodré tropeçando em poças de urina, as prostitutas do intendente oferecendo toques frios por trocos. Eu trabalhava de dia como estafeta numa padaria em Moraria, pedalando uma bicicleta enferrujada pelas colinas íngremes, entregando pães quentes que me faziam salivar. À noite, limpava mesas num bar de fada em Alfama, ouvindo vozes roucas cantarem sobre amores perdidos, enquanto eu sonhava com vingança. Adeus, Lisboa, cidade de encanto, cantava uma fadista de olhos pintados, e eu pensava, não, adeus para sempre, mas eu levo o teu veneno. Conheci o Miguel num desses bares. Ele era um ex-militar de Angola, marcado por cicatrizes de guerra que contava como troféus. Bebia gin tónico e falava de oportunidades no estrangeiro. Portugal é uma gaiola dourada, rapaz. Vai para o Brasil, ou melhor, para os States. Lá, não te mata, faz-te rico. Ele me emprestou dinheiro para um bilhete de avião low cost para Nova York, e em troca, eu jurei escrever. Parti com o coração apertado, olhando pela janela do avião para as luzes da ponte 25 de Abril, prometendo a mim mesmo, voltarás, João. E eles pagarão. Nova York foi um soco no estômago, arranha-céus que engoliam o céu, multidões que pisavam sonhos como lixo. Cheguei com $20 e um visto de turista que expiraria em semanas. Dormi em abrigos do Brooklyn, com ratos como companheiros de quarto, e aprendi inglês nas ruas. Hey, kid, move horas. O primeiro emprego foi lavar pratos num diner de Hell's Kitchen, as mãos enrugadas pela água quente, os ouvidos cheios de ordens gritadas. Mas o ódio era o meu combustível. Toda noite, revivia o julgamento, o sorriso de Rafael, o silêncio da mãe. Eles acham que me mataram, murmurava para o espelho rachado. Mas eu sou o fantasma que não morre. A virada veio aos 19 anos, num curso noturno de programação na biblioteca pública. Eu devorava livros de código como se fossem a Bíblia da vingança, Python, Java, algoritmos que prometiam controle sobre o caos. Um professor, um indiano chamado Raj, viu potencial nos meus olhos famintos. You have fire, João. Use it to build, not burn. Construí o meu primeiro app, um rastreador simples de ações para imigrantes, que alertava para flutuações no mercado. Lançou-se no GitHub, e de repente, downloads choveram. Um investidor de Silicon Valley mordeu a isca, disse Kid from Portugal. És got de grit. Em 2 anos, o app evoluiu para uma plataforma de IA financeira, prevendo crashes com precisão cirúrgica. Chamei-a Nemesis, deusa da retaliação, em código puro. O dinheiro veio como uma avalanche, primeiro, um seed round de $500 mil, depois, aquisições que me fizeram milionário aos 22. Mudei para um loft em Manhattan, com vistas para o Hudson que me faziam rir da miséria passada. Mas o sucesso era amargo, festas vazias com modelos que não me tocavam a alma, noites de insónias onde o rosto do pai se sobrepunha aos gráficos ascendentes. Eu contratava terapeutas, mas eles não entendiam. A vingança não cura, João. Liberta-te. Libertar-me. Nunca. Ela era o meu ar, o meu pulso. Comecei a planear aos 25, uma rede de contactos em Portugal, informadores discretos que me contavam dos Mendes. O pai reformara-se com honras, Rafael era advogado na firma familiar, a mãe vivia reclusa em Cascais, um fantasma de si mesma. Aos 28, a Nemesis valia bilhões, eu era capa da Forbes como o português vingador do Vale. Mas o verdadeiro golpe veio quando investi em média portuguesa, comprei ações na TVI, influenciei editoriais subtis que minavam reputações. Rafael fora apanhado num escândalo de corrupção, nada que eu plantara, mas o timing era perfeito, graças a um whistleblower que eu financiara anonimamente. O pai defendia-o em público, mas as rugas no seu rosto contavam a verdade, o império rachava. Eu voltei a Lisboa num jato privado, o Gulfstream ronronando como um leão saciado. O piloto, um cabo-verdiano com sotaque doce, anunciou, bem-vindo a casa, Sr. Mendes. Casa. Ri baixinho. Desci as escadas ao sol poente, o ar salgado enchendo-me os pulmões como um bálsamo envenenado. Uma limusina esperava, mas eu pedi para parar no Rossio, caminhei pelas ruas que me haviam engolido, agora com o peso de um relógio Patek Philippe no pulso, o mesmo que Rafael acusara-me de roubar. As pessoas viravam a cabeça, é ele. O João Mendes. O bilionário. O primeiro encontro foi com a mãe, num café encheado com vista para a estátua de Camões. Ela chegara cedo, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo, as mãos tremendo à volta de uma chávena de galão. João. Meu filho. As palavras saíram como um sussurro rouco,
os olhos inchados de anos de remorsos não ditos. Sentei-me, pedi um pastel de nata, o cheiro doce invadiu o ar, misturando-se ao perfume murcha dela de lavanda. Mãe, por que o silêncio? Por que deixaste que ele me destruísse? Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando na mesa de mármore. Eu tinha medo, João. O teu pai. Ele era o mundo. E eu, uma mulher num Portugal que ainda julga as viúvas vivas como traidoras. Falei-lhe da minha vida, as noites frias, o código que me salvara, o ódio que me moldara. Ela tocou a minha mão, a pele fina como papel, e murmurou, perdoa-me. Perdoar. O perdão era para os fracos. Mas sorri, e disse, talvez, mãe. Mas primeiro, justiça. Deixei-a com uma conta bancária de 1 milhão de euros, para a tua liberdade, agora. Ela chorou, mas eu parti, o coração uma mistura de pena e fúria. O próximo era Rafael. Encontrei no escritório da firma em baixa, um prédio neoclássico com colunas que pareciam dentes cerrados. Ele ergueu-se da secretária de mogno, o rosto inchado pelo escândalo recente, os olhos evasivos como um ladrão apanhado. João. Meu Deus, o que fazes aqui? Apertei a mão dele, sentindo os ossos frágeis sob a pele suada. Voltei para cobrar o que me deves, primo. Contei-lhe tudo, como o seu divertimento me roubara a juventude, como o app que construí previra o crash das ações da firma dele, comprado por mim em segredo. Ele gaguejou, o bigode tremendo, foi um erro, João. O tio António. Ele manipulou tudo. Ri, um riso seco como o vinho de Alentejo. Erro. Tu plantaste a semente, eu só reguei com dólares. Ofereci-lhe um acordo, renuncia à firma, ou eu revelo os ficheiros, gravações antigas de noites no Bairro Alto, testemunhas que eu pagara para falar. Ele assinou, os olhos cheios de ódio, e eu saí, o sol batendo nas janelas como aplausos. Mas o pai. O pai era o ápice. Marquei um jantar no antigo palácio em Belém, o mesmo jardim onde tudo começara. Ele chegou pontual, o fato cinzento agora folgado no corpo envelhecido, o bigode branco como uma rendição. Sentou-se à cabeceira, como nos velhos tempos, e pediu uma garrafa de colheita do Porto. Então, filho. Ouve dizeres que és rico. Parabéns. A voz era a mesma, paternal, mas com o veneno do julgamento. Eu servi o vinho, o líquido rubi girando no copo como sangue fresco. Rico o suficiente para comprar o teu legado, pai. A tua firma. Minha. Teu nome. Mancha. Ele empalideceu, o copo tremendo. O quê? Como? Contei-lhe devagar, saboreando cada palavra, os investimentos, as manipulações legais, os informadores que o viram subornar testemunhas anos atrás. O teu não me ensinou, pai. Ensina-te que a justiça que vendes é só para os que pagam. Ele tentou argumentar, era pela família. Pelo teu bem. Mas as palavras morreram na garganta quando mostrei o dossiê, provas irrefutáveis, seladas por advogados em Washington. Renuncia ao título de juiz honorário, ou isto vai para os jornais. E a mãe? Ela sofre o suficiente sem o teu escândalo. Ele assinou o papel com mãos que tremiam como folhas de sobreiro ao vento. Odiava-te por seres fraco, João. Mas agora. Vejo que me enganaste. Levantei-me, o sol poente tingindo o jardim de vermelho como feridas abertas. Não te enganei, pai. Tu me forjaste. E a vingança? É o meu, sim, final à vida que me roubaste. Saí dali um homem livre, mas o vazio perdurava, um buraco no peito onde o amor familiar devia estar. Voltei ao jato, o ronco dos motores abafando o fado distante. Lisboa encolhia lá embaixo, uma joia partida que eu remendara com fios de ouro e ódio. 11 anos. Não, que ecoara como um trovão, e agora, o silêncio deles era a minha sinfonia. Mas na quietude do céu, perguntei-me, valer a pena? O terapeuta em Nova Iorque rira, a vingança é um espelho, João. Reflete-te de volta, distorcido. E sim, eu via, um homem rico, poderoso, mas sozinho, com cicatrizes que o dinheiro não curava. Anos se passaram. Casei com uma designer lisboeta que encontrei num congresso em Porto, Ana, com olhos verdes como o dor e uma risada que curava feridas. Tivemos um filho, Miguel, nomeado pelo amigo que me salvara. A família Mendes. Fragmentada, Rafael exilado no Brasil, a mãe vivendo em paz com os meus cheques, o pai. Bem, ele morreu 2 anos depois, de um ataque cardíaco solitário na sua casa vazia. No funeral, ninguém chorou alto, apenas sussurros sobre o legado perdido. Eu construí fundações para jovens expulsos, em Lisboa e Nova Iorque,
ensinando-lhes código e resiliência. Dizei, não, quando precisardes, dizia eu nas palestras. E usai-o como escada. O ódio mainara, transformado em algo mais forte, determinação. Mas à noite, no terraço do meu apartamento em Príncipe Real, com o tejo brilhando como promessas quebradas, eu erguia um copo de Porto ao céu. À vingança, murmurava. E à família que me ensinou a voar sem asas. O avião cortava as nuvens como uma lâmina, mas o meu mente ainda pairava sobre Lisboa, agarrada às pedras quentes das ruas que me haviam mastigado e cuspido. Eu sentia o cheiro de sal e sardinhas queimadas no nariz, mesmo a 10.000 metros de altitude, como se a cidade se recusasse a largar-me. Ana dormia ao meu lado, a cabeça no meu ombro, o cabelo castanho espalhado como vinhas de um Douro outonal. O nosso filho, Miguel, brincava com um tablet no assento oposto, rindo de um jogo que eu programara anos atrás, irónico, como o destino tecia teias de código e sangue. Voltei a Nova York com o peito leve, mas o sonho veio naquela noite, o pai de pé no jardim, o sol poente tingindo o seu rosto de carmesim, os olhos frios como o aço de uma sentença. Tu és nada, João. Não muda o mundo. Acordei suado, o coração martelando como o badal de um sino em Alfama. Ana murmurou no escuro, mais um pesadelo. Acenei, beijando-lhe a testa. Só ecos do passado. Mas eram mais que ecos, eram correntes que me puxavam de volta, forçando-me a questionar se a vingança fora salvação ou prisão. Os meses seguintes foram um vórtice de reuniões em Wall Street e jantares em rooftop bars com vistas para o Empire State. A Nêmesis expandia-se, agora, uma IA que não só previa mercados, mas aconselhava investimentos éticos, expondo corrupção em tempo real. Ironicamente, o algoritmo baseava-se num modelo que eu criara na miséria do Brooklyn, dados de falências portuguesas, misturados com padrões de fraudes judiciais. Estás a curar o mundo, amor, dizia Ana, os olhos brilhando enquanto assinávamos cheques para o ONGS em Moçambique. Mas eu sabia a verdade, curava o mundo para curar-me a mim. Uma carta chegou em abril, selada com o brasão da família Mendes, um leão rampante que agora me parecia um gato de rua. Era da tia Margarida, a mãe de Rafael, implorando uma reunião em Lisboa. Ele está destruído, João. Perdão pela família. Ri alto, o som ecoando no loft vazio. Perdão? Eles pediam perdão agora, quando o meu nome enchia as capas dos jornais como o visionário português. Mas algo me roeu, a curiosidade, ou talvez o resquício de laços de sangue. Marquei o voo. Lisboa recebeu-me com uma chuva miúda, o tipo que molha a alma sem lavar as culpas. O táxi serpenteou pelas ruas de Alcântara, passando pelo antigo estaleiro onde eu sonhara em miúdo com navios que me levassem para longe. A tia esperava no Hotel da Lapa, um palácio transformado em luxo, com jardins de camélias vermelhas como acusações. Ela envelhecera mal, rugas profundas como sulcos de lavoura, os olhos inchados de noites sem sono. João, meu Deus, pareces o teu avô, forte, implacável. Abraçou-me, o perfume de jasmim misturado a desespero. Rafael chegou atrasado, de fato amarrotado e barba por fazer, o cheiro de uísque barato colando-se à pele. Sentou-se, evitando os meus olhos, as mãos tamborilando na mesa como um prisioneiro à espera do verdito. Obrigado por vires, primo. Eu fodi tudo. As palavras saíram gaguejadas, o sotaque lisboeta agora grosseiro, sem o polimento da firma. A tia chorava baixinho, servindo chá de limão que ninguém tocava. Eu inclinei-me para a frente, o sol filtrando pelas cortinas de linho, lançando sombras longas como dedos acusadores. Diz-me, Rafael. Porquê? Porque o relógio, as mentiras. Era inveja? Ou só crueldade pura? Ele engoliu em seco, os nós dos dedos brancos no copo. Inveja, sim. Tu eras o filho perfeito, o miúdo que o tio António olhava com orgulho, mesmo sem o dizer. Eu. O sobrinho troféu, sempre a provar valor. Riu, um som oco como um fado desafinado. O roubo foi uma armadilha burra. Pensei que te humilharia, te faria pequeno. Mas o tio. Ele viu a oportunidade. Expulsa-o, e o escândalo morre conosco, disse ele. E eu assenti, como o cão que sou. A tia gemeu, tapando o rosto. Eu senti o ódio borbulhar, mas misturado a pena por um homem quebrado, é que do miúdo que eu fora. Tu plantaste a semente da minha ruína, Rafael. Mas eu fiz crescer uma floresta que te engola agora. Mostrei-lhe o relatório, a firma Mendes e Associados, agora sob o meu controle indireto através de holdings em Luxemburgo. Renunciaste, mas eu poderia ter-te destruído de vez. Por que poupar-te? Ele ergueu os olhos, vermelhos e vazios. Porque no fundo, primo, tu ainda és família. E eu? Eu mereço cair sozinho. A tia implorou, ajuda-o, João.
Por amor de Deus. Ofereci um emprego anónimo na minha startup em Porto, lavagem de dados, longe dos holofotes. Ele aceitou, murmurando um obrigado que soou como derrota. Saí para a rua, a chuva parando como se o céu tivesse ouvido o suficiente. Caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, onde o Tejo se estendia como uma veia azul pulsando. Ali, sentei-me num banco de ferro forjado, acendendo um cigarro, vício que Ana odiava, mas que me ancorava à terra. O que era isto? Misericórdia! Ou só outra camada de controlo? O terapeuta em Nova Iorque avisara: a vingança é aditiva, João. Cada gota pede mais. E sim, eu ansiava mais, não sangue, mas confissões, rendições que preenchessem o vazio. De volta ao hotel, uma mensagem da mãe: vem jantar amanhã. Sozinha. O coração apertou, sozinha significava sem o fantasma do pai. Aceitei, e naquela noite, sonhei com o julgamento novamente, mas desta vez, eu era o juiz, o martelo na minha mão, e o pai ajoelhado, implorando. Acordei com o gosto de vitória azedo na boca. O jantar foi no apartamento dela em Cascais, uma casa modesta agora, longe do Palácio de Belém, paredes brancas com azulejos desbotados, o mar Atlântico rugindo à janela como um amante ciumento. Ela cozinhara cataplana de marisco, o vapor subindo com cheiros de coentros e alho que me transportavam à infância. Sentámo-nos à mesa de carvalho, velas tremulando sombras suaves. Conta-me tudo, João. A tua vida, o teu sucesso. Os olhos dela, outrora apagados, agora brilhavam com uma fome genuína. Falei horas, das ruas de Nova Iorque, o frio que mordia os ossos, do código que se tornara o meu escudo, de Ana e Miguel, as âncoras que me impediam de afundar no ódio. Ela ouvia, as mãos quietas pela primeira vez, sem o copo de Porto para se esconder. Eu falhei contigo, filho. O teu pai. Ele via fraqueza em ti, mas era medo, medo de que fosses melhor que ele. Lágrimas escorreram, salgadas como o mar ali perto. Eu devia ter lutado. Em vez disso, enterrei-me viva. Toquei-lhe o braço, sentindo a fragilidade dos ossos. E agora, mãe? Livre do peso dele. Ela acenou, um sorriso tímido. Os teus cheques ajudaram, mas é o teu perdão que me cura. Perdoar. A palavra queimava. Mas pela primeira vez, senti um alívio, não completo, mas como uma fenda na armadura. Fica conosco em Nova Iorque, mãe. Começa de novo. Ela hesitou, olhando para o mar. Talvez. Portugal é bonito, mas sufocante para almas quebradas. Parti na manhã seguinte, prometendo visitas. No voo, Ana ligou: como correu? Como um fado sem tristeza, respondi, rindo. Mas no fundo, o ódio sussurrava: o pai morrera sem confissão final. Era o suficiente. Ou precisava de mais um golpe póstumo? Meses viraram anos. A Nemesis lançou uma campanha em Portugal, Justiça Digital, expondo ineficiências judiciais com IA. Os média uivaram: o filho do juiz Mendes revoluciona a lei. E o nome do pai foi arrastado para a lama, comparado a relíquias obsoletas. Senti um trilo sombrio, mas também vazio. Visitei o túmulo dele em Cemitério dos Prazeres, flores murchas no mármore frio. Descansa, pai. A tua sombra não me assombra mais. Mas a verdadeira prova veio com Miguel, aos 5 anos. Papá, por que fugiste de Portugal? Expliquei em histórias suavizadas: fui aventureiro, filho. Como o Vasco da Gama. Ele riu, mas os seus olhos, iguais aos meus, procuravam a verdade por trás. Ensinei-lhe a programar, linhas de código como lições de vida, erros não definem-te, Miguel. Corrigem-te. Uma noite, em Nova Iorque, um envelope anónimo, fotos antigas do julgamento, com notas manuscritas do pai: João é culpado. Proteger a família. O coração parou. Alguém, Rafael? Um inimigo. Queria reacender o fogo. Liguei para os meus contactos em Lisboa: descubram quem. A caçada começou, um jogo de sombras que me puxava de volta ao abismo. O envelope jazia na mesa de mogno do meu escritório em Midtown, as fotos em preto e branco como fantasmas saídos de um filme noir português. O pai, de toga, o martelo erguido, eu, miúdo de olhos selvagens, algemado, Rafael ao fundo, o sorriso serpenteante. As notas na margem: João mente. Silêncio é justiça. A caligrafia dele, inconfundível, angular, como cortes de faca. Quem enviara isto? Um remorso tardio da família, ou um inimigo astuto a testar as minhas defesas? Contratei detetives privados, ex-PID reformados, agora freelancers em Lisboa, com contactos nos arquivos poeirentes da judiciária.
Vamos cavar, Sr. Mendes, disse o chefe, um homem de bigode espesso e voz rouca de tabaco. Enquanto esperava, o passado invadia os meus dias, reuniões interrompidas por flashes de memória, o som das algemas e quando nos elevadores de vidro. Ana notou, estás distante, João. Como se Lisboa te chamasse de novo. Ela tinha razão, a cidade era uma amante tóxica, prometendo closure mas entregando caos. Os resultados chegaram por e-mail criptografado, o envelope fora postado de Porto, por uma conta anónima ligada a um advogado menor, ex-colega do pai. Mas o mandante. Uma pista apontava para o antigo escrivão do julgamento, um tipo chamado Eduardo, que servira prisão por falsificação anos depois. Morto agora, mas com um filho, Vasco, jornalista freelancer, conhecido por escavações em escândalos judiciais. Liguei para ele de um burner phone, Mendes. Quer saber porquê as fotos? Silêncio, depois uma risada seca. Vingança, claro. O teu pai arruinou a minha família. Agora, eu arruino a tua reputação. Marcamos um encontro num café em Ribeira, Porto, o Douro correndo ao lado como vinho derramado. Vasco era magro, com óculos de ar fino e olhos que perfuravam como agulhas. Sentou-se, pedindo um francesinha sem molho, menos bagunça. O meu pai era inocente, começou ele, a voz baixa como o ribeirinho. Falsificou documentos por ordem do teu pai, para encobrir subornos na firma. Quando descobriu, foi silenciado, prisão, suicídio na cela. Mostrou-me ficheiros, e-mails antigos, transferências bancárias. O pai, o grande Dr. António, comprara lealdades como se fossem pastéis. Senti o mundo inclinar, não choque, mas validação amarga. Porquê agora? Porquê eu? Vasco encolheu os ombros. Vi-te na TV, o herói digital. Pensei, hora de equilibrar a balança. Mas talvez possamos aliar-nos. Atua e expõe corrupção. Ajuda-me a publicar. Hesitei, o cheiro de molho picante subindo como fumaça. Aliança com o inimigo do pai. Era poesia vingativa. Feito. Mas sem mais truques. Saímos juntos, o porto noturno envolvendo-nos em névoa, e pela primeira vez, o ódio pareceu partilhável, não solitário. De volta a Nova York, integrei os dados na Nemesis, um módulo anticorrupção, beta testado em Portugal. Os médias explodiram, Mendes versus Mendes, o legado enfrentado, e o nome do pai tornou-se sinónimo de hipocrisia. Senti culpa fugaz pela mãe, mas liguei-lhe, verdade sai à tona, mãe. Melhor agora que nunca. Ela suspirou, o som como folhas secas. Eu sabia, João. Sempre soube. Mas o amor cega. O sucesso trouxe inimigos novos, lobistas em Bruxelas ameaçando regulamentações contra a minha IA, alegando invasão de privacidade. Defendi-me em audiências, o sotaque português cortando o inglês formal como uma navalha. Justiça não é privilégio, declarei, e os aplausos ecoaram. Mas à noite, o vazio crescia, Ana queria mais tempo, Miguel perguntava sobre o avô mau. Ele errou, filho. Mas todos erramos. Uma crise veio em verão, um bug na Nemesis causou uma previsão errada, crashando ações de uma startup portuguesa. Acusações de manipulação voaram, ecos do meu passado. Fui a Lisboa para danos controle, encontrando Rafael no escritório em Porto que lhe dera. Ele trabalhava agora como analista, olhos cansados mas focados. Ajudo-te, primo. Eu sei de bugs, a minha vida é um. Juntos, debugámos o código numa noite chuvosa, café forte e rissóis de camarão como combustível. Obrigado, disse eu ao amanhecer. Ele acenou, família, não é? Mesmo quebrada. A mãe juntou-se a nós em Cascais para o fim de semana, piquenique na praia de Guincho, ondas atlânticas lambendo os pés de Miguel. Ela contava histórias de infância, suavizando as arestas, o teu pai amava-te, João. À maneira dele, dura, como o granito alentejano. Ri, mas uma lágrima traiu-me. Pela primeira vez, vi o homem por trás do monstro, um juiz aterrorizado pelo escândalo, protegendo o império a qualquer custo. Mas o passado não descansava. Vasco mandou mais ficheiros, gravações do pai admitindo manipulações, escondidas num cofre em Coimbra. Publicamos? Perguntou ele por Zoom. Hesitei, destruir o legado final, ou preservar para cura. Escolhi publicar, anonimamente, através de um whistleblower fictício. Os jornais explodiram, escândalo Mendes, o juiz que vendeu a justiça. A família, o que restava, ligou em pânico. A tia Margarida gritou, tu matas-nos a todos. Mas eu respondi calmo, não. Eu libero-nos. O backlash foi feroz, petições para boicotar a Nemesis, ameaças anónimas no meu e-mail.
Contratei segurança, mas o medo rastejava, não pela vida, mas pela alma. Ana confrontou-me numa discussão rara. Isto é vingança ou redenção, João? Estás a tornar-te-ele. As palavras cortaram fundo. Parti para um retiro em Sintra, as Montanhas Verdes, palácios de conto de fadas como o da Pena, onde o ar cheirava a eucalipto e mistério. Ali, numa caminhada solitária pela floresta, encontrei um velho fadista tocando viola num banco de pedra. O que procuras, rapaz? Perguntou, os olhos sábios como o Tejo. Paz, respondi. Ele riu. Paz é o silêncio após o grito. Grita primeiro. Gritei então, berros para as árvores, lágrimas misturando-se à chuva fina. O ódio saiu, viscoso como lama, deixando espaço para algo. Ar. Voltei mudado. Expandi a Nêmesis para terapia digital, IA que detectava traumas, guiando caminhos de cura. Para os expulsos como eu, anunciei numa TED em Lisboa. O público aplaudiu, e no QIA, uma mulher ergueu a mão, e o seu pai perdoou. Sorri, o coração leve. Perdão é diário. Hoje, sim. Mas o destino zombava, um e-mail de um advogado em Lisboa, testamento do pai, aberto post-mortem. Deixara-me tudo, a casa em Belém, ações na firma, uma carta selada. Para João, o filho que me ensinou humildade. Lia no jardim, o sol filtrando pelas laranjeiras, o cheiro de flor de laranjeira doce como remorso. Errei, filho. O não teu foi o meu espelho. Vive melhor que eu. Lágrimas caíram, quentes como vinho. Queimei a carta, mas guardei as cinzas no peito. A vingança completara o ciclo, não com destruição, mas com herança reclamada. O testamento era uma bomba de fragmentação, espalhando estilhaços de legado pelo meu mundo reconstruído. A casa em Belém, com os seus azulejos que contavam histórias de navegadores, o jardim onde sardinhas assadas selaram a minha queda, agora era minha por direito. Vendi-a? Não. Transformei-a num centro de inovação para jovens programadores de bairros periféricos, Nêmesis Labs, onde miúdos de moraria aprendiam código em vez de roubar para sobreviver. O teu pai aprovaria, disse Ana, caminhando pelos corredores recém-pintados, o sol de outono dançando nos ecrãs. Mas eu via fantasmas, o pai a julgar do alpendre, eu algemado no relvado. A carta queimada deixara uma marca, não de dor, mas de dúvida. Havia perdoado? Ou só enterrado o ódio mais fundo, como raízes de sobreira resistentes ao fogo? Miguel, agora com 7 anos, fascinava-se com a história. Papai era pirata. Fugiu num barco. Ri, contando versões limpas, não pirata, explorador. Como o teu avô, que navegou leis em vez de oceanos. Mas à noite, quando ele dormia, eu vasculhava caixas antigas no sótão da casa nova em Cascais, fotos amareladas, diários da mãe que revelavam o casamento como uma prisão dourada. António amou o poder mais que a mim, escrevera ela em 1990. E o João? Ele será o escape. A expansão da Nêmesis para terapia trouxe aliados inesperados. Um psicólogo de Coimbra, doutora Sofia, especialista em traumas familiares, integrou o algoritmo com sessões virtuais. A tua história inspira, João. Mostra que o não pode ser renascimento. Colaboramos num podcast, Vozes do Silêncio, onde vítimas de injustiça partilhavam. Ouvi um episódio no carro, serpenteando pelas estradas do Alentejo, o vasto plano de sobreiros como um mar negro ondulante. Uma mulher contava de um pai abusivo, e quando o meu, e parei o Audi à beira da autoestrada, o coração aos saltos. Liguei para Sofia, isto cura, ou só reabre feridas? Ela riu suave, ambos. Como vinho, azeda primeiro, adoça depois. O vinho levou-me a uma vindima no Douro, convite de um investidor, mas também peregrinação. O rio serpenteava entre vinhas em terraços, o ar carregado de uvas maduras e terra molhada. Bebi porto envelhecido em caves úmidas, conversando com enólogos que contavam da resiliência, as videiras sobrevivem a incêndios, Sr. Mendes. Renascem mais fortes. Numa noite de estrelas, embriagado pelo néctar, confessei ao meu anfitrião, um barão local de olhos astutos, o meu pai era juiz. Julgou-me injusto. Agora, julgo-me a mim. Ele acenou, enchendo copos, o julgamento final é teu. Bebe à saúde dele. De volta, o podcast ganhou tração, convites para o Oprah, TEDx em Lisboa. Mas o passado contra-atacou, um artigo no Público, o bilionário e o fantasma, Mendes Júnior lucra com a dor do pai. O autor. Um pseudónimo, mas o tom cheirava a Rafael, amargo, invejoso. Liguei-lhe, primo, para com isto. Estamos em paz. Ele negou, voz tensa, não sou eu, João. Mas
Há rumores. Alguém na tua equipa vaza dados. Paranoia instalou-se, auditei a Nêmesis, despedi 2 developers suspeitos. A confiança, frágil como vidro de Murano, rachava. Ana sentiu o abalo. Precisas de pausa, amor. Vamos a Cabo Verde, sol, mar, sem fantasmas. Partimos, o avião rasgando o Atlântico como uma promessa de esquecimento. As ilhas eram paraíso, praias de areia vulcânica, morna tocando guitarras ao luar. Miguel construía castelos de areia, Ana dançava descalça, e eu mergulhava nas ondas, sentindo o sal lavar as cicatrizes. Mas numa noite de tempestade, o sinal fraco trouxe notícias: morte do escrivão Eduardo, o pai de Vasco, revelada como assassinato encoberto. Ligação ao teu pai, dizia o e-mail de Vasco. O paraíso azedou. Voltei cedo, deixando família segura. Em Lisboa, encontrei Vasco num bar de fado em Alfama, guitarras chorosas, voz de uma mulher como lamento de viúva. Ele parecia esgotado, barba por fazer, olhos engestados. O meu pai não se suicidou, João. Foi empurrado, pelo círculo do teu pai, para calar provas. Mostrou-me transcrições de interrogatórios suprimidos, nomes, datas, subornos que ligavam o pai a políticos de topo. Publicamos tudo? Perguntei, o fado pulsando como sangue. Ele acenou, sim. Mas arriscamos, eles matam para proteger. A decisão pesou como chumbo. Publicar destruiria reputações, talvez a minha, ações da Nêmesis cairiam, inimigos reais surgiriam. Mas o silêncio era cumplicidade com o passado. Escolhi a verdade, lancei o dossiê através de uma plataforma anónima, Vozes do Silêncio, como canal. O furacão veio, raids policiais, capas de jornais, o presidente a prometer investigação. O meu nome. Misturado ao caos, herói para uns, traidor para outros. Rafael ligou em pânico, estás louco? Eles vêm por nós. Encontrei-o num motel em Sintra, chuva batendo no tejadilho como dedos impacientes. Não louco, primo. Livre. Contou-me mais, ele próprio fora pressionado anos atrás, para mentir no julgamento. O tio disse, ou mente, ou perdes tudo. Abracei pela primeira vez, um abraço rígido, mas real, juntos, sobrevivemos. A mãe, de Cascais, mandou uma carta manuscrita, orgulho em ti, filho. O não teu ecoa agora em todos. Chorei lendo-a, o mar rugindo aprovação. Mas o perigo escalou, um carro preto seguiu-me pelas ruas de Lisboa, mensagens ameaçadoras no telemóvel. Contratei guarda-costas, ex-militares como Miguel, o amigo perdido. Protege a família, João, dissera ele antes de morrer em Angola. Agora, protegia a minha. Numa audiência parlamentar, defendia Nêmesis, tecnologia não julga, ilumina. Como o meu pai devia ter feito. Os flashes das câmaras cegavam, mas vi na primeira fila, Ana, com Miguel, sorrindo. Saí sob aplausos mistos, o ar de outono fresco como redenção. O clímax veio numa noite de novembro, invasão ao meu apartamento em Príncipe Real. 2 homens mascarados, pistolas silenciadas, mas os meus sensores de alertaram, trancando portas. A polícia chegou a tempo, prendendo-os, capangas de um ex-ministro ligado ao pai. Ele pagou pelas mentiras, confessei no interrogatório, mas neguei envolvimento. O escândalo engoliu o governo, demissões, eleições antecipadas. Sozinho depois, no jardim da casa de Belém, agora Laves, ergui um brinde ao pai com Porto da Cave. Obrigado pela lição dura. Fiz melhor. O ódio. Cinzas. O que restava era fogo criativo, asas para voar além. O escândalo abalou Portugal como um terremoto no Tejo, edifícios judiciais tremendo, políticos caindo como dominós, o ar de Lisboa carregado de sussurros e manchetes. Eu via das sombras, o loft em Manhattan agora um bunker de ecrãs, onde a Nêmesis processava dados como um deus vingador. Ana e Miguel estavam seguros em Connecticut, mas ligavam todas as noites, volta para casa, papá. O mar cai azul, mas falta o teu sol. O sol meu. Escondido atrás de nuvens de dúvida, salvar o país, mas a que custo? Amigos perdidos, sono fugidio, o espelho mostrando um homem com olhos assombrados. Vasco tornou-se aliado próximo, voos para Porto, sessões de brainstorming em caves de vinho do Porto, onde o ar úmido cheirava a carvalho e segredos. Isto é maior que nós, disse ele uma noite, girando um copo de tawny. O teu pai era peão num xadrez sujo. Mas tu és o rei agora. Ri, mas o título pesava. O filho de Eduardo, Vasco herdara a raiva, mas eu via nele o reflexo meu, jovem, ferido, buscando justiça em bytes e palavras. A investigação oficial arrastou-se, comissões parlamentares, testemunhas chamadas,
o meu nome invocado como o catalisador. Fui convocado para depoimento em Lisboa, o Parlamento com as suas colunas dóricas como dentes de um tribunal antigo. Sentei-me sob os lustres de cristal, flash cegando, deputados de rostos curados por vinho e poder. Senhor Mendes, a sua IA invadiu privacidade ou expôs verdade? Perguntei retoricamente, a voz firme como o granito alentejano. A verdade não invade, liberta. Como o meu não de há 11 anos, que me libertou das correntes familiares. O salão murmurou, aplausos esparsos, vaias abafadas. Um deputado idoso, ex-colega do pai, cuspiu, o seu pai era honra. Você é oportunista. Levantei-me, o coração martelando, honra. Ele vendia sentenças como vinho. Eu construo pontes, não muralhas. Saí sob caos, repórteres como abutres. Fora, no Rocio, um grupo de jovens, ativistas da minha fundação, esperava com cartazes, Nêmesis, justiça para todos. Abracei-os, sentindo pela primeira vez que a vingança transcendia-me. Mas o preço pessoal mordia, Rafael desaparecera após o ataque ao apartamento, rumores de fuga para a Espanha, endividado e paranoico. Liguei para a tia Margarida, voz trêmula ao telefone, ele fugiu, João. Deixou uma nota, diz ao primo que sinto muito. Sinto muito. Tarde demais, mas o eco doeu. Visitei-a em Sintra, a Quinta da Regaleira como pano de fundo, poços iniciáticos, túneis subterrâneos simbolizando descidas ao inferno. Ele era fraco, como eu, confessou ela, chá de hortelã esfriando. Mas tu salvaste-nos, expondo a podridão. Abracei-a, o perfume de rosas silvestres misturando-se a lágrimas. A mãe, agora em Nova York conosco, floresceu, aulas de yoga no Central Park, voluntariado na fundação. Sinto-me viva, filho, disse ela uma tarde, passeando pelo Hudson. O teu pai. Ele amava, à sua maneira torcida. Mas tu ensinas-me a amar direito. Miguel, curioso, perguntou, a avó era triste em Portugal. Ela riu, bagunçando-lhe o cabelo, sim, mas as histórias tristes fazem as felizes mais doces, como rebuçados de travessa. O podcast evoluiu para a série documental, Nêmesis, o julgamento invisível, narrada por uma fadista de voz avuludada. Episódios mergulhavam no meu caso, entrevistas com sobreviventes de injustiças. O episódio final. Uma recriação do jantar no jardim, atores capturando não como um grito primordial. Vi com a família, luzes baixas, pipoca estalando. Quando o miúdo na tela gritou, não, Miguel apertou a minha mão, tu és corajoso, papá. Lágrimas quentes, não de dor, mas de catarse. Mas sombras persistiam, um processo judicial contra a Nêmesis por danos morais, movido por herdeiros de políticos caídos. Advogados em fato Armani preparavam defesas, mas o stress corroía, insónias, cigarros fumados em varandas geladas. Sofia, a psicóloga, sessões virtuais, a vingança foi o teu escudo, João. Agora, baixa-o, vulnerabilidade não é fraqueza. Pratiquei, jantares sem agenda, corridas no Battery Park, onde o mar lembrava o Tejo sem o veneno. Uma carta de um prisioneiro em Évora mudou tudo, jovem condenado injustamente, inspirado pela série. O seu não deu-me voz. Visitei-o, mas a prisão era labirinto de grades e olhares vazios. Luto pelo teu caso, prometi, e saí com o peso aliviado. A vingança. Evoluíra para a advocacia. Natal em Lisboa, neve rara polvilhando a baixa como açúcar em rabanadas. Reunimos-nos na casa de Belém, agora lares vazios de férias, mãe, Ana, Miguel, até a tia e um Rafael regressado, magro mas sóbrio. Jantámos bacalhau à consoada, conversas fluindo como vinho verde. Rafael ergueu o copo, ao João, o não que nos salvou. Rimos, o som enchendo o jardim outrora amaldiçoado. Mas no ano novo, fogos sobre o Tejo, uma revelação, um ficheiro escondido no testamento, gravação do pai, voz trêmula, se João ouvir isto. Perdoa o velho tolo. O poder me comeu. Sê melhor. Chorei no escuro, fogos iluminando o céu como confissões tardias. Perdoei, ali, o vento salgado secando lágrimas. A vida seguiu, Nêmesis global, família unida, mas o não ecoava, lição eterna. Os fogos de ano novo em Lisboa eram um espetáculo de redenção, explosões de cor rasgando o céu noturno, refletindo no Tejo como joias derramadas de um colar quebrado. Eu estava no terraço da casa de Belém, agora nosso refúgio familiar, com Ana ao lado, o braço dela um âncora quente na minha cintura. Miguel corria abaixo, rindo com primos distantes, enquanto a mãe e a tia Margarida brindavam com copos de espumante, vozes misturando-se ao burburinho da multidão distante. Rafael, redimido e quieto, fumava um cigarro no canto,
olhos fixos nas luzes como se procurasse absolvição nas estrelas. A gravação do pai tocava na minha mente em loop, voz rouca, quebrada pelo tempo e remorsos não ditos: sê melhor, João. O mundo precisa de nãos honestos. Desligara o gravador naquela noite, mas as palavras gravaram-se na alma, como código irremovível. Perdoar não era esquecer, era integrar, transformar o veneno em antídoto, o ódio em combustível para o bem. O ano novo trouxe renascimentos concretos. A Nêmesis lançou Nêmesis Livre, uma app gratuita para vítimas de injustiça, conectando-as a advogados pro bono e terapia IA. Em Portugal, parcerias com o Ministério da Justiça, irónico, mas progressivo, implementaram algoritmos para auditar sentenças enviesadas. Vi a inauguração em Coimbra, universidade onde Rafael sonhara, agora palco de esperança, estudantes aplaudindo, um reitor citando Camões: amor é fogo que arde sem se ver. O fogo meu ardia visível agora, guiando em vez de consumir. Viagens familiares tornaram-se rotina, verões no Algarve, praias de areia dourada onde Miguel aprendia a surfar, ondas atlânticas ensinando equilíbrio. Olha, papá. Eu não caí, gritava ele, e eu aplaudia, vendo no seu riso o miúdo que eu fora, livre antes da queda. Ana florescia como designer, criando interfaces para a app com toques portugueses, azulejos digitais, fados como soundtracks calmantes. És o meu, sim, diário, sussurrava ela nas noites, corpos entrelaçados como vinhas. Mas desafios persistiam, não dramáticos como assaltos, mas subtis, como o desgaste do sucesso. Um board member na Nêmesis pressionava por aquisições agressivas, engole concorrentes: João. Vinga o passado nos negócios. Recusei, vendendo ações para financiar mais lados, não vingança. Evolução. Ele saiu furioso, mas dormi melhor. Rafael integrou-se devagar, gerente na fundação em Porto, ensinando ética digital a ex-reclusos. Obrigado pela segunda chance, primo, disse ele numa vindima no Douro, uvas esmagadas sob pés nus, submetindo salpicando como sangue purificado. Eu era o vilão. Agora? Só humano. Abraçámo-nos, o rio fluindo testemunha, e pela primeira vez, família soou real, não fachada, mas tecido remendado. A mãe, aos 65, casou-se novamente, um viúvo de Cascais, professor de história com riso fácil e histórias de impérios caídos. O casamento foi simples, na praia de Guincho, vento salgado abençoando votos. Ele lembra o teu pai jovem, confidenciou ela, véu de renda dançando. Mas sem o peso. Dancei com ela sob estrelas, fado suave ao fundo, sentindo o ciclo fechar, dor para alegria, silêncio para canção. Miguel, aos 10, ganhou um concurso de programação, para rastrear poluição no Tejo, inspirado nas minhas histórias. Para limpar o rio, como limpaste a família, papá. Orgulho inchou no peito, lágrimas nos olhos durante a cerimónia em Lisboa. És o futuro, filho. Diz não aos erros, sim aos sonhos. Reflexões vinham em inquietudes, caminhadas solitárias em Sintra, névoa envolvendo palácios como véus de mistério. O terapeuta Sofia, agora amiga, caminhava comigo: a vingança foi o teu arco-íris após a tempestade, João. Mas o sol é a vida agora. Sim, família, impacto, paz frágil mas autêntica. 11 anos exatos após o jato, voltei a aterrar em Lisboa, não para confrontar, mas celebrar. Uma gala na Fundação Nêmesis, prémios para sobreviventes, fadistas cantando Estranha Forma de Vida. Subi ao palco, luzes quentes, microfone frio, há 11 anos, não me expulsou. Hoje, convido-vos a dizerem sim à verdade. Aplausos trovejaram, mas o melhor. Olhares na plateia, mãe radiante, Rafael orgulhoso, Ana piscando. Desci, abraçando-os todos. O Tejo sussurrava lá fora, rio de memórias. O pai. Um capítulo fechado, lição viva. Eu. Renascido, não perfeito, mas inteiro. E assim, o ciclo terminava, de expulsão a abraço, ódio a herança. Lisboa, minha eterna amante, brilhava sob o sol, prometendo mais nãos e